Manas, vocês acham que a gente pode ser gay e cristão ao mesmo tempo? Será que isso combina? Igreja, gay... Hã? É isso que a gente vai discutir aqui hoje no Clubinho, porque eu estou em choque com os últimos acontecimentos que vem acontecendo entre os gays e os cristãos. Oi, mana, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Wesley Salles. Se você não me conhece, nesse canal eu trago aqui um pouco dos meus pensamentos e vou documentando a minha jornada aqui pra vocês como um homem gay após os 30. Mas na verdade eu tô nos 30. Nos últimos dias eu vi aqui nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, um movimento muito forte, né, dos evangélicos batendo nas gays, assim, de tipo condenando mesmo. Eu acho que hoje a igreja, ela tá cada vez mais se achando no direito de julgar as gays e condenar a gente antes mesmo de Deus voltar. Gente, eu trouxe esse assunto aqui sobre essa questão de religião e homossexualidade, que é algo que sempre me intrigou, porque foi algo que eu vivenciei, eu fui criado dentro da igreja. E nesses últimos dias eu vi duas coisas que me deixaram bem em pânico, na verdade, assim, bem pensativo sobre isso. Eu resolvi trazer aqui pra gente discutir sobre isso aqui. A primeira história que eu vi foi, não sei se vocês conhecem, esse influencer, o Ítalo Santos. Ele fez aniversário e aí ele tá num momento, assim, de espiritualização. Então ele decidiu fazer um culto de ação de graças, que não ia ter, inclusive, bebidas, e resolveu convidar algumas pessoas do gospel, do mundo gospel. Ele contratou essa cantora, a cantora Vitória, e essa cantora foi, levou uma Bíblia pra ele de presente, deu a Bíblia, fez um show, disse que o aniversário foi a coisa mais linda do mundo, até que a gata chegou em casa e descobriu que o nome dela tava na boca do povo. E estavam simplesmente cancelando ela porque ela foi cantar no aniversário de um gay. Só isso, gente, ela foi cantar gospel, ela foi pregar a palavra, só que era no aniversário gay, não tinha nem bebida. Deu uma Bíblia de presente pro menino. Enfim, ela fez esse vídeo aqui, ó, desesperada, chorando com a cara inchada, porque os contratos dela estavam sendo cancelados, o show dela estava sendo cancelado. E a menina vive disso, né? Coitada. Tava sendo cancelado por pregar a palavra de Deus para gays. Outro caso também que me deixou bem assim pensativo nessa mesma semana, na verdade coincidiram, foi do ex-cantor gospel José Aguiar, que ele simplesmente estava organizando um congresso na igreja dele, que ele já frequentava há anos, ele congregava, e ele decidiu contratar também algumas pessoas do gospel. Ele investiu o dinheiro dele e ele decidiu fazer isso como um presente realmente para a igreja. E aí a Bambambam que ia, era no sábado, se eu não me engano, era a pastora Camila, que ela é muito forte, eu até admirava ela até esse acontecimento, que ela é muito forte nas redes sociais. Só que, na sexta-feira, uma das cantoras do gospel que estavam nesse mesmo congresso chamou ele pra cantar com ela, fazer uma participação, e aí a pastora Camila soube que esse congresso também estava sendo organizado por ele, que tinha um gay, né, um ex-gospel, cantando no mesmo palco que a gata ia cantar. Então ela disse, não vou mais, e ela cancelou no dia, simplesmente não compareceu. E ele também se pronunciou muito arrasado, porque admirava ela e tal. Essa perseguição que tem, e ele mesmo disse que às vezes tem vontade de se afastar da igreja pelo fato de ser tão expulso, né, gente? Não se aceita. Eu acho que é isso que acontece. Nós somos muito retalhados. E aí eu resolvi trazer pra cá pra contar um pouco também da minha história, de como eu me sinto, né, sendo um cristão e gay. Como é que eu sinto, assim, como é que eu consigo manter meu relacionamento com Deus, que pode ser o que você esteja enfrentando hoje, outras pessoas estejam enfrentando, ou que você que queira se reconciliar, que você queira voltar mais pra pertinho de Deus e não se sente tão merecedor. Você pode escutar isso daqui, eu posso te ajudar de alguma forma, e eu também quero só soltar aqui pro mundo, porque eu fiquei bem indignada com isso. E eu vou dizer aqui, gente, o meu ponto de vista, tá? Sou cristão, nasci na igreja, frequentei direitinho, então eu acho que eu tenho aqui, como é que eles que diz, gente? Não sei o que de causa, que é quando você passa por aquilo, poder de causa. Tem um poder de causa pra falar disso, porque eu passei por isso sendo um homem gay, homossexual, crescido na igreja. Explicando um pouco da minha família, a minha mãe, ela é evangélica, a minha tia é evangélica, a minha avó é evangélica, as pessoas que são mais próximas de mim, elas são evangélicas, mas a gente tem um outro lado da família que também já é mundana, mas que segue um pensamento conservador. Digamos que conhece a Bíblia e que acredita que ser gay é pecado. Então, eu cresci com isso, tá, gente?
ali até os meus 10 anos, eu e meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, então a gente brincava muito, eu brincava muito coisa de homem, eu nunca gostei de brincar com coisas de mulher, então eu nem sabia que eu era gay ali até os meus 10 anos, até eu começar a perceber algumas coisas aos 11. Ia pra igreja todos os domingos, bonitinho, ia pros congressos, ia como é que diz, gente? Pros acampamentos, amava os retiros, né? Ia pros retiros, e sempre me senti muito próximo a Deus, até que eu comecei a me perceber diferente, comecei a me perceber um pouco boneca. E aí, quando eu comecei a me perceber que eu era ali um pouco gay, eu comecei a pedir pra Deus, dos meus 11 aos 15 anos. Minhas orações eram: Deus, me livra desse mal, pelo amor de Deus, eu não quero ser gay. Deus, por favor, tira esse demônio de mim, porque ainda tem isso, tá? Minha tia, minha família dizia que os gays, eles eram possuídos pelo ritmo ragatanga. Eles eram possuídos pela pomba gira. Era, meu amor. E por isso que a gente tinha um jeito meio assim, por isso que a gente, entendeu? Queria se vestir de mulher, por isso que a gente tinha desejo pelo mesmo sexo. Era totalmente, assim, condenado, gente. E ainda tinha uma outra coisa que me deixava mais louca, porque a minha mãe só tinha 2 amigos gays. Esses 2 amigos gays eram um pouco mais velhos, eram solteiros, não namoravam e pagavam os meninos, né, os boys héteros pra poder, ó, fazer menino com eles. E isso me deixava assim, ó, caramba, gente, eu quero tanto montar uma família, eu quero tanto ter filhos. Como assim? Se eu for gay, eu vou ter que ter dinheiro pra pagar os homens? Não quero. Gente, as minhas orações eram só nisso. Eu não tive nem mais infância. Dos meus 11 aos 15 anos, era eu me escondendo de mim mesmo e tentando sobreviver. Comecei a estudar muito, porque era uma forma de eu me esconder, né? Quando a gente é nerd, o povo não pergunta muito por namorada, por nada, porque a gente diz que tá focado nos estudos. Então eu camuflava ali meu jeito afeminado por ser inteligente. Então eu era educado, eu era inteligente, mas eu não era gay, entendeu? A minha família via desse jeito. Apesar da minha mãe depois dizer que já sabia que eu era gay. Mãe sempre sabe, né? Depois eu vou contar como foi que ela me tirou do armário e como ela foi maravilhosa comigo. Pera ainda, deixa eu só concluir isso daqui. Então, gente, eu pedi muito por acreditar que era pecado. E eu não tive muita infância, não. Depois dos 11 ao 15, era isso que eu disse pra vocês. Era nerdzão, acreditando que ia pro inferno até aí. Eu chorava. Ave Maria, gente, ó. O gay já gasta dinheiro com terapia em geral, né? Mas o gay que é criado dentro da igreja, haja terapia pra curar os nossos traumas. Me tirou 5 anos da vida, né? Simplesmente porque eu não conseguia nem ser eu era um personagem. E isso é muito triste se a gente olhar lá pra trás. Eu tratei muito na terapia pra poder me abraçar. É por isso que hoje eu sou tão, ó, dona de si, porque foi muito ruim. E aí, ó, eu disse até os 16, né? Nos 16, terminei o ensino médio, despiroquei e disse assim: não vou mais pra igreja, porque a igreja não me aceita, eu sou gay. Eu não vou ficar servindo a Deus, porque eu nem mereço o amor dele, porque eu sou gay. Eu já pedi a ele pra me curar, já pedi a ele pra me libertar, mas ele não fez, então eu acredito que essa vai ser a minha sina. Então, minha filha, saí e não quis mais contato. Passei 2 anos bem afastado de Deus, assim, só vivendo mesmo. Entrei na universidade, tive o meu primeiro emprego no telemarketing. E quando eu entrei no telemarketing, eu vi, gente, que tinha tanto gay lá. E eu disse, caramba, eu não estou sozinha. Porque eu não conhecia muitos gays. Por incrível que pareça, no meu meio não tinha, gente. Não tinha. Eu era amigo das meninas, mas não tinha gay. E eu sempre achei o quê? A minha visão de gay que eu tinha, daquelas mariconas, amiga da minha mãe, que pagava os meninos pra poder ter alguma coisa. Poder dar uns beijinhos. Então essa era a minha visão. E quando eu entrei nesse telemarketing, eu conheci o meu melhor amigo até hoje. E aí eu via que eles namoravam, eu via que, tipo, eles tinham uma vida, cara. Tinha tudo. Tinha balada só pra eles. Eles podiam andar de mão dada. Cara, foi assim, ó. Um novo mundo se abrindo pra mim. E eu, uau. Isso eu já ia fazer quase 18 anos, eu ainda não era de maior. E aí foi lá que eu também arranjei o meu primeiro namorado. Um traste, mas foi o primeiro namorado. Ele era bem mais velho que eu, acho que ele tinha ele era 7 anos mais velho que eu, bem mais velho, a louca, 7 anos mais velho que eu. E aí eu esperei fazer 18 anos pra me assumir pra minha mãe, tava esperando, né? E aí eu lembro que esse boy, ele tinha uma moto. É, gata, tem que ter alguma coisa. Ele me levava pra casa. E aí quando ele me levava pra casa, a gente se despedia e eu entrava, né? A minha mãe via eu entrando. E teve um dia, olha quão maravilhosa foi a minha mãe. Foi assim que eu me assumi pra ela, que na verdade eu nem precisei. Foi assim. Ela já tinha percebido que ele vinha me deixar algumas vezes e tal. E eu acho que ela nem lembra dessa história. E aí quando ele veio me deixar um dia, que eu entrei, era tipo 9 da noite, gente. Eu trabalhava no call center de tarde, eu chegava em casa 9 da noite, eu lembro como se fosse ontem. E aí que eu
eu entrei em casa, a minha mãe tava na sala, a minha mãe olhou pra mim e disse assim, ó, quando é que tu vai mandar o teu namorado entrar pra gente conhecer ele? Gente, eu olhei pra minha mãe assim e disse, não, qualquer dia desse ele entra. Qualquer coisa amanhã eu peço pra ele entrar. Aí eu fui pro meu quarto, subi pro meu quarto. Só que eu tava assim, ó, a minha mãe sabe. Gente, a minha mãe nunca nem me perguntou se eu era gay. Você gosta de... Não, nunca. E aí ela já veio dizendo isso, né? Quando é que você vai mandar o seu namorado entrar pra gente conhecer? Aí eu... Gente, fiquei tão feliz e tão aliviado porque eu já tava naquele peso de ter que me assumir. Tanto que eu esperei 18 anos. Olha como eu era doida. Eu esperei completar 18 anos, que era pra poder... Caso ela me expulsasse de casa, eu já tinha 18 anos, eu já tava trabalhando e eu podia viver a minha vida. Olha isso, o quão traumática eu era. E aí quando ela fez isso, eu disse, caralho, a minha mãe sabe quem eu sou. E aí no outro dia eu mandei ele entrar e tal. E assim eu saí do armário pra minha mãe. E aí foi maravilhoso, gente. Nunca precisei me assumir pra minha avó, nunca precisei me assumir pra minha tia, nunca precisei. Só comecei a andar com meu namorado e todo mundo soube logo que eu era gay. Eu acho que, gente, esse negócio de se assumir é tão demodê. A gente tem que parar com isso. Esse negócio de se assumir, nossa, pais, pelo amor de Deus. Se você perceber que seu filho comece a tratar com total naturalidade se caso isso acontecer. Minha mãe, ó, foi uma rainha e ela fez isso. Foi tudo, não foi, gente? E aí, depois que eu completei esses meus 18 anos, vivi na putaria e tal, mas eu sempre senti falta ali do contato com Deus, né? E aí eu voltei a ter contato. Fui algumas vezes na igreja, igrejas maiores, que não são igrejas que julgam tanto, que você entra e sai sem o povo ver. Lá na minha cidade tem muitas dessas, que você não precisa estar nos grupos só se você quiser, porque as igrejas de bairro todo mundo sabe, né? Da vida de todo mundo. Então eu comecei a ir pra essas igrejas, comecei a me sentir muito bem novamente e comecei a ter um contato novamente com Deus. Aí eu comecei a estudar um pouco, né, sobre homossexualidade, juntamente com o cristianismo, por que a gente era tão julgada e tal, e tal, e tal. E aí eu comecei a conversar muito com Deus, tipo, me reaproximei de uma forma incrível, comecei a sentir muito mais do que naquela época que eu pedia só pra ser curado. E de tanto orar, hoje, gente, eu tenho certeza tão grande no meu coração de que ser gay não é pecado. Ser gay, ser você, não vai fazer você menos merecedor do amor de Deus e que não vai te condenar pro inferno. Isso eu tenho, assim, muito claro no meu coração. E eu tenho certeza que foi Deus que soprou isso pra mim. Que a minha vida toda eu acreditei o contrário. E, gente, não me abala de jeito nenhum. Um pastor pode chegar pra mim agora e dizer alguma coisa. Meu querido, Deus me fez assim. Gente, a palavra de Deus diz que uma folha não cai de uma árvore se ele não deixar. Aí me diz como é que Deus vai te fazer gay, te fazer, que Deus te fez, te fazer gay, pra depois te transformar em outra coisa, ou então pra te mandar pro inferno. Foi ele quem permitiu você assim. O que é que eu vou deixar aqui como conselho, tá? Conselho do titio. Tenha contato com Deus, converse com ele, não peça cura não, peça entendimento, porque você não precisa ser curado, peça só entendimento pra ele poder te fazer entender que você é desse jeitinho, foi ele quem te criou assim, e não é isso quem vai te fazer ser menos ou mais merecedor do amor dele. E quando você tem essa certeza no seu coração, você consegue ser você, sabe? Eu tô falando aqui, gente, não é porque o gay tem que ser cristão não tô catequizando ninguém não, o que eu digo é porque tem muitos gays que muitas vezes crescem dentro da igreja, gostam, mas quando se afastam de vez por terem ainda essa mentalidade de que nós não somos aceitos, não merecemos o amor de Deus. Aí você diz, Wesley, não, o povo não pensa. Pensa, gente, pensa, porque eu fui assim. Ave Maria, até hoje eu levo ainda na terapia algumas coisas desse tempo. Tem sequelas até hoje. Infelizmente, eu acho que a igreja ela luta muito contra a gente, realmente, ainda continua oprimindo a gente, mas procure uma igreja que seja mais aberta. Hoje nós temos igrejas que são fundadas por LGBTs, então LGBTQIAPN+, onde você se sinta bem. Jamais esteja num canto onde você vai estar se sentindo julgado, até porque você não precisa ir para a igreja para poder ter contato com Deus e para poder comunhar com Ele. Faça isso de casa. Hoje, né, depois que eu vim aqui para Irlanda, eu tenho bem menos momentos de igreja, porque minha rotina é bem louca, como vocês já sabem, se vocês não viram os outros vídeos, né, como é a minha rotina aqui, tá aqui embaixo, tá aqui no canal, eu já falei sobre ela. E eu não tenho tempo mesmo pra ir pra igreja, mas eu continuo tendo um contato com Deus. E que tipo, gente, eu vejo Deus em tudo na minha vida, assim, desde que eu me reaproximei. Nossa, tem muitas coisas que aconteceram na minha vida que só
Deus poderia fazer. Então é uma certeza muito grande que eu tenho que Ele continua olhando pra mim, continua do meu lado. E pra responder aqui o começo da pergunta que eu fiz lá no vídeo, pra responder a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, sim, você pode ser gay e ser cristão. Isso não vai te anular. Se você ser gay não vai te impedir de ser cristão, e você ser cristão também não vai te fazer ser gay. Claro, isso daí todo mundo já sabe. Mas que sim, que você pode ter, e que não perca nunca fé em Deus, não se sinta menos merecedor por conta disso, e mantenha contato. Eu digo que é isso, a gente com Deus tem que ser que nem um amigo, né? Se a gente ficar muito tempo sem ver o amigo, a gente continua um amigo, mas a gente perde uma intimidade, a gente acaba que quando reencontra, não conhece mais tanto, não tem mais as mesmas conversas, então nunca perca essa intimidade. E conversa com Deus, o Deus é close, gente, close que eu digo perto, tipo como um amigo mesmo. Ah, Deus, esse dia foi bom, esse dia foi ruim, e eu falo assim como se eu estivesse falando com a minha mãe no WhatsApp, mas porque com Deus eu posso falar tudo, porque Ele já sabe de tudo, né? Então era essa mensagem que eu queria trazer pra vocês, porque a gente tá vivendo esses momentos darks no Brasil de perseguição mesmo da igreja. Eu acho que eles estão muito, assim, na flor da pele, né, de julgar, mas por outro lado eu também vejo um movimento muito forte de alguns evangélicos, né, pastor Hermes principalmente, levantando a bandeira, gente fundando igrejas, né, que são fundadas pelo nosso povo, pela nossa comunidade, e vem se fortalecendo cada vez mais. E eu vejo que a gente hoje tem muito acesso, né, então a gente tem acesso a muita informação, acaba que a gente já não engole mais esse papinho que eles faziam, né? Do jeito que faziam comigo, por exemplo, há 18 anos atrás. Então é isso, gente, que eu queria desenrolar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer mais vídeos sobre esse, coloca aqui nos comentários o que é que tu quer ver aqui no Desenrola, que a gente vai desenrolando aqui no papo do clubinho. E é isso, eu te espero no próximo vídeo, na próxima semana. E tchau, tchau.